Você se lembra daquela sensação? Entrar na locadora, numa sexta-feira à noite? O cheiro de plástico das fitas velocidade de Moguece misturado com pipoca de micro-ondas. A gente passava horas zanzando por aqueles corredores, lendo as sinopses nas caixinhas, procurando o filme perfeito pro fim de semana. Às vezes a gente pegava um filme que ninguém tinha ouvido falar, um que tinha sido um fracasso total no cinema, mas em casa, na nossa sala, aquele filme se transformava em algo mágico, em um clássico pessoal. Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo, direto para essa época. Vamos revisitar 5 filmes de ação dos anos 90, que foram considerados verdadeiros desastres de bilheteria, mas que, contra todas as probabilidades, encontraram uma segunda vida nas prateleiras das locadoras e conquistaram um lugar especial no coração de muita gente. Prepare a pipoca e o sofá, porque essa sessão nostalgia vai começar. E se você também viveu essa época de ouro, se também tem um filme fracassado que ama de paixão, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque hoje a gente vai celebrar esses heróis incompreendidos do cinema. Vamos começar com o número 5. O Último Grande Herói, de 1993, com ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. Pensa comigo. O maior astro de ação do mundo. Um diretor renomado, John McTiernan, o mesmo de Duro de Matar. O que poderia dar errado? Bem, quase tudo. O filme foi lançado na mesma época que Jurassic Park, e foi simplesmente atropelado pelos dinossauros de Spielberg. A crítica também não perdoou. Eles acharam a ideia de um filme que satirizava os próprios clichês de ação confusa e pretensiosa. O público não entendeu a proposta. Era uma comédia? Era um filme de ação? Sério? Essa mistura de tons, que hoje a gente acha genial. Na época foi um tiro no pé. O filme custou uma fortuna e arrecadou muito menos do que o esperado, sendo taxado como o primeiro grande tropeço na carreira do Schwarzenegger. Mas aí, ele chegou nas locadoras. Longe da pressão da bilheteria, a gente pôde assistir com outros olhos. A gente entendeu a piada, a metalinguagem, as referências, a forma como ele brincava com a própria imagem do herói de ação invencível. Danny Madigan, o garoto que entra no mundo do cinema, era cada um de nós. O filme era uma carta de amor ao cinema. E nas nossas casas, a gente recebeu essa carta. Ele virou um clássico cult justamente por ser inteligente e à frente do seu tempo. Era o filme certo, na hora errada. Em quarto lugar, temos um filme que é pura adrenalina e testosterona dos anos 90. Fuga de Absalom, de 1994, estrelado por Ray Liotta. A premissa é fantástica. Prisioneiros são largados em uma ilha opressal remota e divididos em 2 facções, uma de selvagens e outra que tenta construir uma sociedade. É tipo Mad Max encontrando o Senhor das Moscas. O filme tinha tudo para ser um sucesso. Ação intensa, um cenário brutal e um Ray Liotta tentando se firmar como herói de ação. Mas o marketing foi fraco, e ele foi completamente ignorado nos cinemas. Passou batido sem deixar rastro. Porém, nas prateleiras da Blockbuster, a capa da fita Velocidade de Moguece era irresistível. A imagem do Ray Liotta com aquela arma futurista prometia uma aventura épica. E o filme entregava. A construção do mundo, a tensão entre as tribos, as cenas de luta. Era tudo que um adolescente fã de ação queria ver. Fuga de Absalom não reinventou a roda, mas fez o básico com uma competência incrível. Era um filme B, com coração de filme A. Virou um clássico de sessão da tarde e de locadora porque era divertido, direto ao ponto e perfeito para ver com os amigos, comentando cada cena absurda. Um tesouro escondido que a gente teve o prazer de descobrir. Chegando ao nosso top 3, um filme que dividiu opiniões como poucos, O Quinto Elemento, de 1997. Sim, hoje é difícil imaginar, mas essa obra-prima visual de Luc Besson foi uma aposta arriscadíssima e não se pagou nos Estados Unidos, que era o mercado principal. Com um orçamento gigantesco para a época, o filme foi considerado excêntrico demais para o público americano. O visual colorido e extravagante de Jean-Paul Gaultier, o humor peculiar, a ópera da diva Plava Laguna. Era muita informação. Bruce Willis estava lá, mas não era o John McClane de sempre. O filme era um espetáculo de ficção científica europeu com embalagem de blockbuster americano. Essa identidade cultural mista confundiu a audiência e os críticos. Mas o que aconteceu depois? O mundo inteiro abraçou o filme, e nas locadoras ele explodiu. A gente alugava de novo e de novo, só para tentar absorver todos os detalhes daquele universo incrível. Korban Dallas, Leeloo, Ruby Road. Cada personagem era icônico. O Quinto Elemento é a prova de que a originalidade
às vezes precisa de tempo para ser digerida. Ele não era um filme de ação comum. Era uma ópera espacial, uma comédia romântica, uma aventura fantástica, tudo ao mesmo tempo. E foi exatamente essa mistura maluca e visionária que o transformou num dos clássicos cult mais amados de todos os tempos. Yellow Dallas Multipass. Inesquecível. Na segunda posição, temos uma joia sombria e gótica, O Corvo, de 1994. A história desse filme é marcada por uma tragédia real e devastadora. A morte do seu protagonista, Brandon Lee. Durante as filmagens, esse evento trágico por si só já lançou uma sombra sobre o lançamento. Muitas pessoas se sentiram desconfortáveis em ir ao cinema, ver a última e fatal performance de um ator. O estúdio teve que completar o filme usando dublês e os primeiros efeitos digitais, o que aumentou ainda mais o custo e a aura melancólica da produção. Apesar de ter tido um desempenho modesto, ficou longe de ser o blockbuster que poderia ter sido. Foi no mercado de home video que O Corvo realmente encontrou seu público. A fita velocidade de hemossedimentação passou de mão em mão. A gente se conectou profundamente com a história de Eric Draven. Não era só sobre vingança, era sobre amor, perda e dor. A estética gótica, a trilha sonora incrível, com bandas como The Cure e Nine Inch Nails, e a performance magnética e assombrosa de Brandon Lee criaram algo atemporal. O filme capturou perfeitamente a angústia de uma geração. O Corvo se tornou um símbolo, um marco da cultura pop dos anos 90. Não apesar da tragédia, mas talvez por causa dela. Ele transformou a dor em arte, e por isso, nunca será esquecido. E em primeiríssimo lugar, o rei dos fracassos que viraram clássicos. Blade Runner, o caçador de androides. Ok, eu sei, tecnicamente ele é de 1982, mas a sua explosão como cult classic aconteceu durante os anos 90, com o lançamento da versão do diretor. Então ele merece estar aqui. Quando foi lançado, o filme de Ridley Scott foi um fiasco comercial. O público, esperando um filme de ação com Harrison Ford, no estilo Star Wars, encontrou um suspense filosófico lento e sombrio. A crítica ficou dividida, e a bilheteria foi decepcionante. O estúdio até forçou um final feliz, que não fazia sentido. Mas nos anos 90, com o lançamento da Director's Cut em velocidade de hemossedimentação e depois em DVD, tudo mudou. Sem a narração piegas e com um final ambíguo original, o filme finalmente pôde ser visto como a obra-prima que sempre foi. Foi nas locadoras e nas discussões de fóruns da internet primitiva que Blade Runner foi redescoberto. As pessoas perceberam a profundidade das questões que ele levantava. O que nos torna humanos? A memória, a empatia, sua influência visual é sentida até hoje em quase toda a ficção científica. Ele fracassou porque estava 20 anos à frente do seu tempo, e virou um clássico absoluto porque nós finalmente conseguimos alcançá-lo. E aí tá, 5 filmes que tropeçaram na largada, mas correram uma maratona no coração dos fãs. Eles nos ensinam que o sucesso de bilheteria nem sempre é sinônimo de qualidade, e que às vezes, as melhores histórias são aquelas que a gente descobre por acaso, numa prateleira empoeirada de locadora. Qual desses filmes marcou a sua vida? Tem algum outro fracasso dos anos 90 que você ama e que não entrou na lista? Deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa nostálgica. Se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Ativando o sininho, você é o primeiro a saber quando tem nostalgia nova no ar. Muito obrigado por assistir e até a próxima sessão.